Thank you very much. Welcome, media power people, the one that use news to make us update. It's a pleasure to have you in Angolan Consulate. As I speak, my name is Elsa Caposo Vicente, as our MC just told you. I'm the Consul General of Angola here in Cape Town. Our jurisdiction is not only the province of Western Cape, but also the Northern Cape province and the Eastern Cape province. So it's a great pleasure to have this opportunity, so we can just launch our activities regarding with our Independence Day. So I'm very glad, I'm very honored to have this opportunity, because I'm not that young, but my age is almost the same age of our country. So for us, it's a very proud moment, particularly for me. So this is a great pleasure that we invite you to a special media conference to be hosted in this Consulate General of the Republic of Angola in Cape Town, where we will be officially launched the celebration of our 50 years of independence. This is going to be from 11th of November, but the celebration is going to be a journey. So going to be from 1 of November up to 30th of November in the 3 provinces that I told you. So Angola celebrates 50 years of our independence. We reflect on a nation whose struggle for the freedom helped define the course of Southern Africa history. When Angola achieved the independence on 11th of November 1975, it marked not only the end of the Portuguese colonial rule, but also turning point for Africa border liberation movement. Angola is a commitment country to our regional solidarity, was answered during some of the continent's most difficult years. The country provided sanitary and operational support to the freedom fighters from South Africa, Namibia, and Zimbabwe. It was from Angola soil that many companies from South African liberation were planned and coordinated. This is the spirit of solidarity, commitment, and the tripartite accord of 1988, which contribute Namibia's independence and laid foundation for peace of the region. Today, ladies and gentlemen, 5 decades later, Angola stands once again at the center of the Southern Africa transformation. This time throughout the trade, investment, and infrastructure. With the development of Lobito Corridor and the port of Lobito, and other more initiatives, Angola is opened one of the continent of the most important new trade routes, linking the Atlantic Ocean to the mineral and the agriculture heartland of Zambia, the RDC, and Southern Africa. This corridor is expected to boost logistical efficiency, regional integration, and value chain participation across multi sectors.
Angola diversification agenda is advancing behind all, with renewed focus on agriculture, manufacture, infrastructure, technology, and importance and export, and mainly important and export products. This shift presents significant opportunities for collaboration with South Africa, particularly joint ventures, agribusiness, renewable energy, transport, industrial partnership, and much more. As both nations deepen their economic and diplomatic engagement, their relationship continues to symbolize that the cooperation with the Global South can achieve when anchored in sharing history of mutual development. Ladies and gentlemen, as I said, this is a very proud moment for us. We are planning a lot of activities during this journey, from this Saturday to the end of the month of November. The Angolan Consulate invites the media representatives to attend a special moment to us. Just like put our hands together and share and also be part of this engagement. This is a unique opportunity to express and collaborate the milestones achieved of Republic of Angola. As a Consul General in Cape Town, I decided to have this launch to call, to answer, and to show what Angola can offer, what Angola can do, and request a special moment to us to tell that Angola wish to celebrate with South Africans. Angola wish to celebrate to the world, because our sovereignty, our independence is not only represent for Angolans, but for all of us. We look forward to welcome you. We look forward to have you to be part of this journey. We have 10 activities that are going to start from next Saturday. And these activities I have shown that we're going to promote Angola the way of proudness country must be. So this is my duty as a Consul General. We extend our invitation to our community, our Angolan brothers, that this celebration must be aligned with all of us. It's not only the consulate. This is a very proud moment. As I said, a people with 50 years is no longer a kid. So it's an old country, mature country, with a lot of dreams, with a lot of projects. And we invite you to go to this journey of liberation, of independence, and of hope. God bless Angola. God go with the Angolans, and God bless South Africa. Thank you very much. Thank you, Excellency Ambassador Elsa Caposto Vicente, Consul General of the Republic of Angola in Cape Town, for these remarks in which were addressed here. So to mention that as we have the media houses, the CG took us into a thorough launch in terms of what actually is going to happen from this very moment. So 11th November, it is the date in which Angola celebrates its Jubilee, 50th anniversary since its independence in 1975. But to mention that we are starting off already on the 1st of November, as the CG mentioned. So the 3 Cape provinces falls under the jurisdiction of Our Excellency the Consul General of Angola in Cape Town, in which various other activities will take place. So follow our pages, follow through all our media spaces, where we're going to communicate as per the announcement the CG made. So officially, the launch has been done, and from the media houses, if is there any
further exploration, a clarification or question, the CG will be availing herself to maybe attempt to 2 or 3. If nothing more, then we officially say that the launch has been done and the CG invites everyone to join us in the festivity. Thank you. Thank you, thank you. Eu devo me desculpar, vou ter que falar em português, porque nós falamos para os nossos irmãos na língua do país que nos acredita, mas nós temos o direito o dever de nos expressar na nossa língua. So the CG will have to take this opportunity also to reiterate that the announcement in terms of the launch was just done now in English, which is one of the official language of the accredited or accrediting country, which is South Africa. So within the mandate, the CG also will have to convey the message into the official language spoken in Angola, which is Portuguese, also to our fellow countrymen and women. Thank you very much. Nós estamos hoje a celebrar, a fazer o lançamento oficial das atividades. Angola celebra 50 anos da independência. Refletimos sobre uma nação cuja luta pela liberdade ajudou a definir o curso histórico da África Austral. Para nós, este momento é muito especial e nós não podíamos deixar de apresentar e de falar com os nossos irmãos angolanos nesta altura em que o Consulado-Geral da República de Angola fará e faz esta festa, vai fazer parte desta festa, tendo em conta a orientação que nós temos sobre esta atividade. So to mention that the Consul General just reiterated addressing to our local Angolan community resident to mention that Angola is now celebrating its 50th anniversary since its independence in 1975, and as per the central government orientation, we have the mandate in order to promote and to celebrate vigorously this great milestone of the Angolan people, not only because the liberation of Angola since its independence, it symbolized not only for the country, but as well for the liberation of the Southern African region. So we want to invite all our comrades in order for them to join us in the spirit of celebration and festivity during this journey. Quando Angola alcançou a independência em 11 de novembro de 1975, marcou não apenas o fim do domínio colonial português, mas também um ponto de virada para o movimento de libertação mais amplo da África Austral. Isto, como eu já falei, tão necessário. O compromisso de Angola com a solidariedade regional foi inabalável durante alguns anos e nos anos mais difíceis do nosso continente. Então, eu digo que estou muito orgulhosa em fazer parte desta festa. Enquanto Cônsul-Geral, estou aqui para me solidarizar às manifestações culturais, às manifestações políticas, às manifestações institucionais, para reconhecer e para trazer Angola neste movimento celebrativo. O país forneceu santuário e o apoio operacional aos combatentes da liberdade da África do Sul, Namíbia e Zimbábue. Foi a partir do solo angolano que muitas campanhas para a libertação da África Austral foram planeadas e coordenadas. Para nós, enquanto consulado, nós temos a nossa comunidade que estamos aqui a apelar que se juntem a esta celebração. Temos muito que aprender, tivemos muitos ganhos, então precisamos de partilhar isso com a nossa comunidade. Hoje, 5 décadas depois, Angola está mais uma vez no centro da transformação da África Austral. Desta vez, através do comércio, do investimento, da infraestrutura, do desenvolvimento. Vamos aqui destacar o Corredor do Lubito, o Porto do Lubito, as outras iniciativas que trazem de desenvolvimento na África Austral.
Angola está abrindo umas novas oportunidades, rotas de comércio mais importantes para o continente e não só. Vamos celebrar com orgulho, vamos celebrar com muito amor, vamos celebrar trazendo que Deus está no centro do nosso país. Eu digo sempre que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Angola tem esta capacidade de demonstrar felicidade. A agenda da diversificação da economia de Angola está a avançar cada vez mais para além do petróleo, com foco renovado na agricultura, na infraestrutura, na manufaturização, tecnologia, importações e exportações. Essa mudança apresenta apenas das muitas oportunidades que Angola está a ter. Muito obrigada, senhores jornalistas, por abraçarem este lançamento. Nós temos muitas atividades. Estamos a planificar 10 ações em todas as instituições em que Angola está, em que o Consulado Geral faz parte, na província do Cabo do Norte, na província do Cabo Oriental e na província do Cabo Ocidental, aonde temos os nossos irmãos angolanos, que nós temos certeza que farão parte desta festa. O Consulado Geral convida toda a nossa comunidade a se juntar nesta festa, convida a abraçar as iniciativas para valorizar o nosso país, para celebrarmos com orgulho que Angola fez 50 ou fará 50 anos. O evento vai refletir sobre o legado. Vamos aprender a história de Angola, vamos partilhar a nossa cultura, a nossa gastronomia, vamos estar todos juntos a celebrar. Por isso convidamos os nossos irmãos, mais uma vez angolanos, os nossos irmãos sul-africanos, que Deus abençoe Angola, Deus abençoe a África, Deus abençoe a África do Sul. Bem-aja. Obrigada. So with this being done, thank you, Your Excellency, for such pragmatic approach within this launch. So as we had mentioned, if the media house is present in the venue, is there anything that needs further clarification, we can open up for, let's say, 2 or 3 intervention. The CG is well prepared and ready to tackle them on, so that we may leave here, as you go back to your narration and edition rooms, you are having enough content and precise information for you to spread it out there, that Angola is ready, Angola is open, and Angola is willing to celebrate not only for Angolans, but as well for our South African fellow countrymen and women, and also expanding the regional integration. So without any further ado, we'd love as well to check if is there any intervention from your side. Yeah. My name is Ian Landsberg. I'm from Independent Media. So I'd just like to know the format of these celebrations. What is it going to be? Portanto, chamo Landsberg. What is your house? Independent. Independent. Media. It's a newspaper. Newspaper. Cape Times, Cape August. We get August. Portanto, é jornal, Excelência, é Independent Media. E, portanto, gostava de saber como será o formato, ou qual será o formato das 10 ações, das atividades em torno da comemoração dos 50 anos da independência da República de Angola. Sim, senhor. Obrigada por esta questão. Aqui nós gostávamos de reiterar que Angola está a celebrar os 50 anos desde o dia 1 de janeiro. Então, nós estamos apenas a dar continuidade, já temos celebrado várias atividades e hoje estamos a fazer o lançamento da atividade do consulado, mas toda a ação que fizemos durante este ano todo foi em torno da celebração dos 50 anos. So, the CG or the Consul General would love to reiterate by saying that the 50th anniversary of Angolan independence has been celebrating already since the 1st of January 2025. So this whole 2025 is being dedicated
to this jubilee. But today, the Consul General is making the official launch of the activities towards the main celebration from the consulate. But Angola as a whole has been already celebrating its jubilee since the 1st of January 2025. Agora eu vou falar em inglês, tu tá? Okay. The program integrates multiple cultural, diplomatic and social dimensions, aimed not only the commemoration of, let's say, the historic date, but also to strengthen ties between Angola and our community, and Angola and South Africa. Residing the jurisdiction of the Consulate of Angola, and to promote the cultural exchange. So we're going to celebrate, this is a very big program, ambitious program, and I know that, as I said, we are all inviting. So we have these activities starting from today. There are 10, and they also have some sub-activities. Let's say today we have this one that we are launched. On Saturday, we do have a moment of culture to promote our culture, our gastronomy. We're also going to have, let's say, we're going to other provinces. The first province that we're going to be is Northern Cape, with our fellow citizens that they live there. You're going to have a celebration party, or let's say event for them, but you're going to also to be part of history. So we're going to go to the, let's say, to the universities, and going to talk about our history. We're going to invite the veterans, Angolan veterans, to showcase, to tell us all the history, to go all these years from 1911 November 1975 up to 11 November 2025. So, answer your question, we have a lot of activities. As I said, there are 10 activities. They are not that many, but we hope that the impact of celebration can be very visible for our community and the South African citizen. Portanto, só de referir que o programa que está já aprovado a nível do Consulado-Geral de Angola em Cape Town, ele compõe de várias atividades, 10 atividades, dos quais a primeira é esta que estamos aqui a constatar, que é o lançamento oficial das celebrações ou das jornadas de celebração dos 50 anos a nível do consulado. Portanto, tal como reiterou Sua Excelência Cônsul-Geral, dizer que a iniciativa compõe a emancipação cultural, a partilha de experiência, a promoção de investimento, a troca de experiências, para podermos então celebrar a nossa cultura como Angola com os nossos irmãos sul-africanos. De reiterar, depois desta atividade que é hoje marcada o lançamento oficial, teremos no sábado, dia 1 de novembro do ano em curso, uma atividade virada para a promoção cultural e gastronómica da República de Angola. Vai se realizar aqui em Cape Town. E de seguida também está agendada para a primeira semana de novembro uma viagem para a província do Cabo do Norte, onde Sua Excelência vai encabeçar uma delegação que vai junto da comunidade local, ou os nossos cidadãos que residem naquela localidade, junto com as autoridades locais, para podermos então ter um momento celebrativo, um momento festivo, em alusão aos 50 anos da nossa independência. Igualmente vai acontecer também no Cabo Oriental, precisamente na zona do Porto de Elizabeth, onde uma atividade há de ser realizada também em torno desta festividade. Não só festivo, mas também traz-se dentro do programa uma componente intelectual, onde Sua Excelência está a promover workshops junto das universidades, onde vamos convidar veteranos sul-africanos e angolanos residentes para poderem então partilhar das suas experiências, poderem dar o seu testemunho daquilo que tem sido Angola,
desde 1975 até a presente data, 2025, passados 50 anos da sua independência. Então, em suma, são sim muitas atividades, mas achamos que poderíamos ter feito mais, mas são estas principais que, a nível do Consulado-Geral da Angola em Cape Town, encabeçado por Sua Excelência Consul-Geral Embaixador Elsa Raposo Vicente, estão gizadas para então poderem tomar lugar durante essa jornada. De hoje até o culminar do mês de novembro, são esses os programas que estão devidamente aprovados e programados para a sua realização. Jardel de Andrade, representação da Rádio Nova. Jardel de Andrade, jornalista da Rádio Nova e do Jornal de Angola. Eu gostava de saber, junto com a senhora Cônsul, se há algum acordo entre o governo sul-africano e o governo angolano que visa reforçar as relações bilaterais no âmbito também destas celebrações da celebração dos 50 anos de independência da República de Angola. Partindo do princípio de que os bons exemplos são para ser seguidos, e vimos como é que a União Europeia formou-se. Países que foram antagonistas durante a Segunda Guerra Mundial acabaram por juntar as suas indústrias para comprometerem-se e nunca mais terem um conflito direto. E sabe-se que Angola e a África do Sul tiveram passado também com algum choque. Eu gostava de saber se há, daqui para frente, um acordo que visa reforçar ainda mais as boas relações que têm estes dois países. Muito obrigado. Mr. Jardel de Andrade is a journalist from Radio Mas and the main journal or magazine or newspaper from Angola. His question comprises the following. He wants to ask Her Excellency, Consul General, to find out if is there any agreement or a memorandum in place where it aims to strengthen the current bilateral relationship of cooperation between the two countries, Angola and South Africa. He made mention of the example of the EU, the European Union, knowing that the European Union is comprised of about 27 countries, in which during the World War II, they were antagonic to one another. But after the World War II, they vowed, in order to create the community, the Schengen region, in order for them to integrate into one bigger economy, and vowed not to fight each other again. Knowing that Angola and South Africa in the past, they did not enjoy such good relationship, but now as things are progressing, would want to know if is there any legal instrument or memorandum of understanding that aims in order to strengthen the current bilateral relationship of cooperation between the two countries. That's the question. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada pela pergunta. Angola e África do Sul são países irmãos. Thank you for the question. Just wanted to reiterate that Angola and South Africa are sister countries. Possuem vários acordos bilaterais que abrangem áreas de cooperação geral. They have bilateral agreements that touch or extend to various sectors. Então, tem um acordo de cooperação geral entre os dois países. There is this general agreement of cooperation, bilateral cooperation between the two countries. E depois tem acordos em diferentes áreas. And also Angola and South Africa, they have also signed agreements in different other sectors or industries. Lembramos que Angola e África do Sul fazem parte da mesma região. We need to reiterate that Angola and South Africa, they sit geographically in the same region. E neste momento Angola tem a coordenação rotativa da União Africana, a presidência rotativa da União Africana, e tem um foco muito visado e de grande responsabilidade para a União, para os programas da União Africana serem implementados a nível dos países da África no seu geral. And to mention that currently Angola is the chair of the rotative presidency of the African Union, and within this presidency of Angola currently, it is very much committed and aligned and focused in order to bring into implementation or progressive ways and manner of the agenda of the African Union, particularly 2060
That's the main focus that Angola, during its presidency of the African Union, is aligned in order to make it a progressive and implementable manners of those African initiatives. Então, esses acordos visam fortalecer as relações bilaterais e promover o desenvolvimento econômico, comercial, cultural entre os dois países. So all these instruments and agreements, they aim by all means to strengthen the bilateral cooperation between the two countries and also to promote and also to strengthen the good relationship that is enjoyed currently between the two countries. A nível da cultura e patrimônio, que é na base da nossa celebração dos 50 anos, nós destacamos que tem um acordo que foi assinado em 2024 que visa a preservação e a valorização do patrimônio cultural, ligado à luta pela libertação, como a construção de monumentos e produção de documentos para enfatizar a nossa cultura e também a cultura da África do Sul. Então, eu acho que é um dos elementos que se enquadra muito dentro da época festiva que nós estamos a preparar. So to mention that, just to look at the domain or the sector of culture and patrimony, last year of 2024, it was signed an agreement between the two countries in order to promote and to preserve all the cultural and the patrimony aspect of the two countries. That would emphasize and would highlight by all means all the achievements, all the patrimony that promotes the culture and also would revive the history of the two countries. So it is directly aligned or in sync with the spirit of celebration under the theme of this 50th anniversary of the National Independence Day of Angola. Como falou da questão da União Europeia, falou sobre a questão da União Europeia, eu acho que é um documento muito importante que é o da livre circulação, acordo de livre circulação a nível da SADC e também a nível do comércio e investimento. Então, estes acordos intensificam as trocas comerciais e investimentos mútuos em setores como mineração, energia, infraestruturas, agricultura e vários setores que contribuem para o desenvolvimento econômico dos dois países. So, as it was spoken about the example of the EU or the European Union, currently there is an instrument that allows all the SADC countries or the SADC members, state members of SADC region, in order for them to have an agreement of free movement of people and goods. And this is aligned within the cooperation of various sectors, the mining sector, the infrastructure, tourism, agriculture, and manufacturing and so on. So this is also one of the great progress and achievement that by all means would help the integration of the region, would strengthen the bilateral relationship of cooperation between the two power countries within the region as well. Por isso, para concluir, dizer que a cooperação Angola e África do Sul é excelente. By concluding by saying that the current bilateral relationship of cooperation and collaboration between the two countries, Angola and South Africa, it is of an excellent relationship we share. A nível do consulado, nós temos trabalhado também com as autoridades na diplomacia local, de modos a trabalhar na facilitação dos documentos, atendimento aos nossos cidadãos. Então, tudo isso é fruto de uma relação sólida que nos permite ter esta interação. And locally, the Consulate General of Angola in Cape Town have been working hand in hand with the local authorities, aiming the local diplomacy. We've been working hand in hand in order to give or issue documents to our fellow citizens, countrymen and women that are resident here, by all means so that they may legalize themselves, they may have access as they are residing here. So all of this is only possible simply because we do enjoy of a good relationship of bilateral cooperation with the local authorities, with South Africa as a country in general. Thank you. Thank you. Tem que fazer.
2025 marks two remarkable celebrations for Angola. One is the obvious 50th anniversary of Angola's independence, and the other one marks 40 years since the Battle of Preparig. The Consul General has mentioned that this is a journey of celebration, and I just want to know how that celebration will impact the actual celebration of the Battle of Preparig as well, given the fact that not a lot of South Africans are aware of the importance that Angola played in the liberation of South Africa and Namibia and surrounding countries. Your name, please? My name is Grant from Mozambique TV. Portanto, o Sr. Grant, da Mozambique TV, coloca a seguinte questão, Excelência. O ano de 2025 marca dois grandes acontecimentos. Primeiro, a destacar os 50 anos da independência da República de Angola e também a destacar os 40 anos de celebração desde a batalha, ou a grande batalha de Preparig. Dizer que qual é o alinhamento que existe em torno desses dois grandes acontecimentos nesta celebração para podermos de alguma forma emancipar e passar a mensagem histórica e confirmada de que muitos jovens atualmente na África do Sul, não só em Angola, não sabem verdadeiramente qual foi a contribuição que Angola jogou, o papel que Angola jogou na libertação da Namíbia, na libertação da África do Sul contra o regime que vigorava neste país. Então, qual é o alinhamento existente em torno deste espírito celebrativo? Muito obrigada. Essa é uma pergunta de história. Teríamos que ficar aqui toda a manhã para poder então responder, porque temos muito que contar. Eu não digo velha, mas a minha experiência quanto a isso, eu recorro sempre aos mais velhos que passaram por este trabalho. Então, a Batalha do Quito Carnaval, podemos dizer, de 1987 a 1981, 88, foi como se fosse um turning point, ou uma virada que a nível dos conflitos na África Austral. Primeiramente envolveu Angola, como país temos aqui, e depois os outros países parceiros que nos ajudaram, que nos permitiram então criar as condições para apoiar vários países. No caso, a Namíbia, Zimbábue, África do Sul, que há um dito do nosso primeiro presidente que diz: a Namíbia, na África do Sul, a continuação da nossa luta. Então, Angola estava disponível em criar condições para dar estabilidade à África Austral. Então, eu acho que a nível deste tema, eu tenho muito que dizer, trocou-se, fez formações, formou-se militares. Angola abriu as suas portas para poder apoiar a libertação de vários países, inclusive aqui o regime sul-africano. Então eu digo de forma muito curta que esta história nós podemos depois ver um momento que vamos falar sobre isso, mas dizer que foi um momento de muita, como eu posso dizer, de muito envolvimento da estratégia do governo angolano, e que temos também que felicitar outros países que também ajudaram nesta batalha. Obrigada. So to mention that such question, it's a very key and historical question. We would have to spend part of the afternoon in order to tackle the proper response to such burning question. But the CG just took us into a historic narration to mention that, yes, she still remembers and recalls that 1987 to 1988, when exactly the Battle of Preparig was really on its peak, on its spike,
to say that yes, there is a lot to be said, to be spoken with regards to that particular battle, in order to recall one of the most frequent quotes or saying of our first former president, Dr. Antonio Agostinho Neto. He said that in Namibia, in Zimbabwe, and in South Africa, it is the continuation of our struggle for liberation, for freedom. And to say that we did that, Angola opened the door. Angola placed a proper setup for the exiled ones to be trained in Angola, military speaking. We also need to acknowledge the contribution of the partner countries that assisted Angola during those years, so that we could assist our fellow within the region, SADC region, for them also to enjoy their freedom and their liberation. So we aim, by all means, to have a proper setup, a proper engagement where we would explore and call all those historians that are acquainted with the subject in order for them to unfold and to disclose exactly every important and highlighted detail with regards to this thematic and aspect. But yes, we need by all means also to recall that, but the CG is of opinion that this would require from us a proper setup, and we could indulge into the details of this particular matter to say. Thank you. Thank you. Portanto, Excelência, pensamos nós que temos o tema concluído, assumido, e se não houver então outra qualquer intervenção, queremos então passar a palavra para dar notas de agradecimento aqui aos mídias e então encerrar a sessão do nosso lançamento. Without any further ado, I will convey the time to the CG back again just to close the remarks and thanks for the media house. Muito obrigada pela presença de todos. Lembrar que as festividades a nível do território sul-africano não estão a ser feitas apenas pelo Consulado-Geral da República de Angola em Cape Town. Sua Excelência, Sr. Embaixador, está engajado em realizar esta atividade. O Cônsul-Geral da República de Angola em Joanesburgo. Então, esta é uma atividade de todos nós. A Angola está a celebrar, a nível da Sua Excelência, Sr. Camarada Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, então estão a orientar, está a acompanhar cada atividade que nós estamos a fazer. Está a fazer condecorações, estamos a reconhecer os nossos irmãos que contribuíram durante os 50 anos para poder fazer, a nível do Ministério das Relações Exteriores, realizou-se condecorações. Então, é uma ação festiva, é uma ação geral de todos nós para poder reconhecer e estarmos todos imbuídos no espírito da celebração dos 50 anos. Por isso, mais uma vez, convido a todos mesmo, que se estejam preparados, que mostram-se disponíveis direto ou indiretamente para estarem a celebrar este momento conosco. Mais uma vez, bem-aja a todos. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pela vossa disponibilidade, muito obrigada por abraçarem as festividades dos 50 anos da República de Angola. O jubileu dos 50 anos, jubileu de trabalho, jubileu de desenvolvimento, jubileu de trabalho. Existe, antes de acabarmos, eu gostava de ler a celebração, o nosso slogan dos 50 anos da República de Angola, que diz que nós, 50 anos, e eu gostava mesmo que ficasse escrito, né, ou na nossa mente, eu vou ler em inglês, 50 years preserving and valuing the achievements achieved, building a better future. Angola, 50 anos. Bem-aja. So thank you so very much to everyone. Much appreciated for your coming. The CG just, in the closing remarks, will have to reiterate by saying that this celebration, it's not isolated. In South Africa, we have the Consulate General of the Republic of Angola celebrating. We also have our embassy in Pretoria. Excellency Ambassador is also conducting a journey
or a set of activities. Likewise, our Consulate General of the Republic of Angola in Johannesburg, in Bruma, they also have a set of activities in alignment with this period of the 50th anniversary since our independence. And in Angola, our Honorable President, or Head of State, Honorable João Manuel Gonçalves Lourenço, is been promoting since the beginning of this year condecoration or recognition and awards and to all those comrades and veterans that have contributed in this classification or category of our independence. Those that have given contribution, those that have even given their lives for the struggle, they have been now acknowledged and given an award or recognition at the level of the head of state. So to mention that it's not isolated, as the CG mentioned, it is something that we are doing in alignment. Angola is celebrating, and we would want to invite all of you, business people, politicians, historians, media houses, to come and celebrate with us this great achievement of the country. So the CG, by concluding, would say that we need by all means now to remember the theme or the motto of this celebration, Angolan 50 years, in order that we are preserving and valuing all the achievements that we have achieved, and we are by all means striving for a better future for the countries moving forward after 5 decades or 50 years since our independence. So in overall, in a nutshell, the city would want to thank you all for your coming, and let us together celebrate this great milestone. Thank you. Angola, 50 anos, preservando as conquistas alcançadas e promovendo futuro melhor. Viva Angola! Viva! Eu gostava, antes de acabar, eu gostava de informar que Sua Excelência, Sr. Embaixador, preparou um vídeo para partilhar também. Então, quando estiver pronto, depois vamos partilhar. Okay. So to mention that before the city just step out from the podium, to say that there is a video, a short recording video that was made by our ambassador who sits in Pretoria with regards to this period of celebration. So we would also, by all means, once it's ready, we share with all the media houses so that it can be publicized as well within the spirit of celebration. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gasa que dirá no Angola, solo mateca, muito calacalela, havia chegado a hora, a força da vontade, o momento expresso. Se ouviu pelo mundo afora o grito da liberdade. Era o recomeço. Alegria de um povo, Alegria de um povo. da velha luta um novo, Da velha luta um novo. Finalmente era possível sermos nós mesmos. E já lá se foram os tempos. de lá pra cá é de Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Tudo por Angola. Yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Yeah. Somos Angola. Somos Angola. Ouve mundo a mundo pra como somos Angola. Somos Angola. Somos jovens da Guelha Negra, Angola. Somos resiliência e amor. Somos Panhama, somos Guatá, somos Andas, somos com espírito de unidade e de reconciliação. As nossas diferenças é que nos fazem filhos dessa nação. Entre deveres e direitos de todos há participação. Com honra, respeito, dignidade sem extinção. Novos tempos, novos desafios. Sonhar mais alto é possível. Novos ventos, novos caminhos. Como
rotina, patriotismo é nossa vitamina.